Olá, boa noite. Pontualmente 19 horas. Confirme aí no relógio de vocês. Essa é uma característica que todo grande vendedor, todo grande empreendedor precisa desenvolver. Pontualidade. Pontualidade é um critério que não pode faltar na nossa vida. Estou muito feliz e satisfeito em poder estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês, entregando ferramentas que fizeram a diferença na minha vida, entregando para vocês algo que Deus colocou no meu coração, que é o meu propósito, poder impactar vidas e mostrar para vocês que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. É uma alegria de verdade, sejam todas aí muito bem-vindas. Compartilhem essa live para que outras pessoas possam estar participando aqui com a gente. Convide aí as suas amigas que fazem parte, né, dessa empresa maravilhosa que está investindo em você. Se eu estou aqui hoje dedicando o meu tempo, é porque essa empresa acreditou em você, confiou no seu potencial e investiu para que eu estivesse hoje aqui entregando conteúdo. E eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade grande estar aqui entregando algo que eu sei que pode transformar a vida de cada uma de vocês. Antes da gente começar o conteúdo, tá? Me conte aqui nos comentários de qual cidade que você está falando, se é o primeiro treinamento que você está participando. Bruna, tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Fabrícia tá por aí também, seja bem-vinda. Bernardo, TV do Couto, seja bem-vindo. Cláudia também, muito boa noite, seja bem-vinda. Ângela tá falando de Joinville, Santa Catarina. Leide está falando de Serra do Espírito Santo. Verônica tá falando de Três Rios, no Rio de Janeiro. A Natália Barroso tá por aí também, falando de BH, uma cidade maravilhosa que eu amo de paixão. Tem gente de Tapetininga. Boa noite, Karina, Jarandilha, seja bem-vinda. Bruna tá por aqui também, a Dani de Curitiba, Poliana de Uberlândia, terra boa, sou apaixonado em Uberlândia. Veca Lima de Salvador, seja bem-vinda. Maxwell tá por aí também, Márcia Maria, seja bem-vinda. Jaqueline Mendes, tem gente de todo lugar do país. Como é gostoso, né? Como que a tecnologia, ela nos dá esse privilégio, essa oportunidade de nós estarmos conectados mesmo, né, com uma distância tão longa, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, e nós estamos aqui juntos e conectados. Que privilégio! Se nós soubermos aproveitar o que a tecnologia tem para poder nos oferecer, a gente vai avançar de maneira muito rápida. Os nossos pais, os nossos avós não tiveram o mesmo privilégio que nós, que é poder acessar, né, e usar a tecnologia ao nosso favor. Gente, hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal. Confesso que eu estava muito ansioso. Ó, Campina Grande, Paraíba, que legal, seja bem-vinda. Chapadinha, Marjorie Matias, que nome bonito, gosto muito desse nome. Se eu tiver mais uma filha, vai chamar Marjorie, hein? Daniele Lopes está por aí também. Maria Edivânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Liliane, Barão dos Cocais, Flórida, Paraná, tem gente de todo lado aí do Brasil. Pessoal, como eu disse, o nosso treinamento de hoje é um treinamento que eu estava bastante ansioso, né, para poder ministrar esse treinamento. Qual que é o propósito dele? Eu vou mostrar para vocês o que eu, Bruno Fernandes, faria se eu estivesse começando hoje no segmento de semijoias. Com a experiência que eu tenho, com todos os livros que eu já li, o que eu faria se eu estivesse começando hoje no segmento de semijoias? Conselho que eu dou para você: ainda não pegou papel e ainda não pegou caneta, corre que ainda dá tempo. Vai lá, pega o papel, pega a caneta, para a gente poder, né, realmente fazer essa troca. Porque a melhor maneira de você realmente aprender é anotar e colocar em prática. A escola das vendas, ela acontece no dia a dia. De nada adianta você vir aqui, aprender muita coisa e não aplicar. Você precisa aplicar. E para você poder aplicar, você precisa anotar todos os passos. Eu vou trazer para vocês hoje 7 passos, né, de como você ter muito resultado no segmento de semijoias, que é exatamente o que eu faria se eu estivesse começando hoje, né, dentro desse segmento, tá bom? Então correm lá, quem ainda não está com papel, quem ainda não está com caneta, pega lá que eu vou estar esperando vocês. Enquanto isso, eu vou beber aqui um gole de água. E aqui já vai mais um aprendizado para vocês, tá? Grandes vendedores, grandes empreendedores precisam cuidar da sua saúde. Você tem bebido água? Você tem feito exercícios físicos? Como que você tem aproveitado o seu tempo? Cuide de você. Eu carrego uma frase comigo que ela diz: o que importa é a saúde. O resto
é atitude. E não tem como você ter atitude se você não tiver saúde. Então, beba bastante água, faça exercícios físicos, durma bem. Isso também está muito ligado com os resultados que você vai ter no dia a dia, tá? Então, enquanto você vai lá buscar papel e caneta, eu vou beber a minha água e a gente já vai dar start aí no nosso treinamento. E uma dica legal para você poder beber bastante água, sempre fique aí com uma garrafa do seu lado, tá? Uma garrafa, e você não vai precisar levantar para ir buscar água, e às vezes é isso que faz com que a gente beba pouco. Agora, se você tem uma garrafa ali do seu lado, toda hora você está tomando e se torna um hábito na sua vida. Esse é um hábito bom que você precisa trazer aí, né? Realmente, ó, papel, caneta e água. É isso daí, Fabrícia. Gente, para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes. Eu sou especialista em venda direta. Por muitos anos da minha vida, eu vendi livros de porta em porta, eu vendi livros no semáforo, eu vendi queijo de porta em porta, vendi melzinho, né, nos comércios. Então, a dor que vocês têm no dia a dia, as dificuldades que vocês enfrentam, eu conheço. Eu vivi o que vocês estão vivendo hoje. E mais do que isso, eu descobri qual é o caminho que a gente precisa seguir para poder ter resultado. Algumas pessoas me falam, Bruno, você nasceu com o dom das vendas. E eu já te adianto aqui, eu não nasci com o dom das vendas. E é uma surpresa muito grande para mim hoje estar aqui nesse treinamento, falando com tantas pessoas e impactando tantas vidas. Se eu fosse olhar para trás, o Bruno de 10 anos atrás, com certeza, jamais imaginaria viver o que ele está vivendo. E por que eu digo isso para vocês? Porque eu estou falando com muitas mulheres e muitos homens aqui que são improváveis. Tá? Que às vezes não acreditam no que podem viver daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Então eu já quero começar esse treinamento falando para você, que você sim tem total capacidade de realizar todos os sonhos que você tem no coração e viver coisas inexplicáveis. Eu sou a prova viva disso. Eu tenho convicção para poder trazer esse conhecimento. Eu sou o improvável, que tinha tudo para poder dar errado. E pelo fato de ter aprendido a vender, pelo fato de ter entendido quais eram as limitações que eu carregava e pelo fato de ter buscado conhecimento, hoje eu estou aqui para poder entregar conteúdo e fazer com que desse nosso bate-papo saiam muitas pessoas extraordinárias, que através da sua vida, outras vidas sejam transformadas através da sua história. Parabéns, se você está aqui, isso mostra que você é diferente, isso mostra que você realmente quer viver uma vida diferente, tá bom? Então, parabéns para você que está aqui e vamos fazer acontecer, porque hoje é dia de anotação e amanhã é dia de prática. Você vai aprender hoje e amanhã você vai aplicar todo esse conhecimento. E quem ficar com a gente nesse bate-papo até o final, tá? Eu vou presentear vocês com um e-book. É isso mesmo, um e-book que eu escrevi. Esse e-book ele vai ser muito importante para a sua trajetória. O conteúdo do nosso treinamento de hoje, ele vai estar condensado, né, dentro desse e-book. Então, quem tiver com a gente do começo ao fim, vai ganhar de presente esse e-book. Na verdade, não é um presente, né? A sua empresa, a empresa que acreditou em você, que investiu em você, investiu no Bruno, para que eu estivesse aqui hoje entregando esse conteúdo e estivesse entregando para você esse presente. Eu sempre digo, valorize as pessoas que acreditam em você. Esteja vestindo a camisa dessa empresa, que realmente está acreditando que você tem tudo para poder viver e realizar os sonhos que você tem no coração, tá bom? Então vamos lá. Gente, qual que é o início aí do nosso bate-papo? Eu vou trazer para vocês uma jornada, né? São 7 passos para que de fato você consiga prosperar dentro do segmento de semijoias. O que eu coloquei aqui? Ó? Se eu fosse começar a revender semijoias hoje, eu faria exatamente o que eu vou estar ensinando. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, ele é extremamente, né, funcional. Ele vai fazer toda a diferença. Você precisa acreditar no que você vende e no que isso pode gerar na sua vida. Bruno, me explique mais. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer exatamente que você precisa acreditar na semijoia que você vende. Você acredita na empresa que você está trabalhando? Você já conhece a história dessa empresa que você está representando? Você entende de semijoia? Você já buscou esse conhecimento? Você sabe qual que é a diferença da semijoia para a bijuteria, a diferença da semijoia para o ouro? Para você poder acreditar no que você vende, esse é o primeiro passo. Você precisa conhecer.
Eu digo que quando eu vendia livros de porta em porta, a grande virada de chave que eu tive foi quando eu comecei a estudar os livros que eu vendia. E mais do que estudar, todas as receitas que tinham no livro, boa parte delas eu colocava em prática na minha vida. E aquilo me dava segurança para poder transmitir o conhecimento para a pessoa que estava do outro lado. E isso vale para você também. Você usa as semijoias que você vende? Você acredita realmente que são semijoias que têm qualidade, que são semijoias que são hipoalergênicas? Você fala da garantia para os seus clientes? Então, gente, não se esqueçam disso. O primeiro passo é acreditar no produto que você vende e também você acreditar que a semijoia ela tem o poder de transformar a sua história. Eu sempre trago esse ponto e não vou deixar de citar em todos os nossos treinamentos. Você precisa entender que a semijoia na sua vida, ela não é só uma renda complementar. A semijoia na sua história, ela pode ser um divisor de águas. Através das semijoias, você consegue desenvolver habilidades que você vai usar em qualquer profissão que você for seguir no seu futuro. Você, executando com excelência essa oportunidade que você teve, inúmeras habilidades, né, serão desenvolvidas, como a persistência, como a resiliência, como o poder de argumentação, como o poder da escuta ativa. Você desenvolve muitas habilidades trabalhando com as semijoias. E você precisa entender que as semijoias, ela pode ser um divisor de águas na sua história. Então, combinado, o primeiro passo é, você precisa acreditar no que você vende e você também precisa acreditar que as semijoias, elas podem ser um divisor de águas na sua história. Não entenda a semijoia como uma renda complementar, tá? A partir do momento que você recebe esse mostruário, a partir do momento que você recebe essa oportunidade, você se tornou uma empreendedora, você se tornou um empreendedor. Você não é revendedora de semijoias, você é uma empreendedora do segmento dos semijoias. Você precisa acreditar nisso. Você precisa se portar dessa maneira. Vamos avançar aqui. Quem não acredita na própria mercadoria nunca vai convencer ninguém a comprar. Se você não acredita no que você vende, você não vai conseguir convencer a pessoa que está do outro lado. Então, lembre-se disso. Acredite no que você vende. Para você poder acreditar, você precisa estudar o produto, o acessório, né, que você está comercializando. O que eu coloquei aqui, ó? Por que isso é importante? Se você mesma não enxerga o valor nas suas peças, nas condições que oferece, no impacto que essa renda pode ter na sua vida, todo o resto ele será sabotado. Vocês estão conseguindo entender o poder disso que eu estou falando, gente? Às vezes pode ser algo muito óbvio, mas isso é muito real. Você precisa acreditar que a semijoia, ela pode mudar a sua história. Você precisa acreditar que as semijoias que você vende, elas vão devolver a autoestima para a pessoa que está do outro lado. Você precisa acreditar que você não está vendendo uma peça qualquer. Você está vendendo uma semijoia de qualidade, que foi estudada, que foi pensada. Para essa semijoia chegar até você, você não tem ideia de tantos processos que precisam ser executados. E para você poder acreditar, você precisa estudar. Todo passo eu vou trazer para vocês o quê? Eu vou estar trazendo para vocês um exercício que eu preciso que vocês apliquem. Volto a dizer, não adianta nada o Bruno vir aqui entregar todo o conhecimento e você não colocar em prática. Não adianta nada você ouvir, deixar sair pelo outro lado e não aplicar no seu dia a dia. A verdadeira escola das vendas, a verdadeira escola da vida, ela acontece na prática. Então, Bruno, qual que é o exercício que você quer que a gente coloque aí em prática? Eu até coloquei um exemplo aqui do dia a dia. Revendedoras que se sentem inseguras acabam dizendo qualquer valor tá bom, ou tem vergonha de mostrar preço. Isso afasta a cliente. Então, qual que é o efeito negativo, né, do fato de você não acreditar no que você vende? Você não consegue gerar confiança, você não consegue gerar credibilidade. Vocês concordam comigo que hoje uma das principais objeções que a nossa cliente tem quando ela vai comprar uma semijoia é em relação à qualidade? Porque muitas empresas aí fora vendem peças que não têm qualidade. Isso gera um bloqueio nas nossas clientes. Então, se você não tiver segurança para poder transmitir, ela vai ficar com essa barreira da desconfiança. Então, o estudo, né, do que você vende, né, a maneira como você aborda, que você agrega valor, vai quebrar essa barreira, né, essa barreira que às vezes faz com que a pessoa não acredite no que você está vendendo. Então, qual que é o exercício prático que eu quero que você faça a partir de hoje? Primeiro, você vai estudar qual que é a diferença entre bijuteria e semijoia.
tá? Porque existe uma diferença brutal entre bijuteria e semijoia. Quando você estuda e entende qual é essa diferença, sabe o que vai acontecer? Você vai ter segurança para poder oferecer as suas semijoias. Porque tem muita gente aí fora que está acostumada a comprar bijuteria. E se você não sabe qual é a diferença de um para o outro, dificilmente você vai conseguir agregar valor para o que você está fazendo. Então, esse é o primeiro exercício. Entender qual é a diferença de bijuteria para semijoia. Bruno, mas onde que eu vou encontrar isso? O vendedor ele precisa se virar, ele tem que ser protagonista. Não coloca essa responsabilidade em outra pessoa. Você precisa usar a tecnologia ao seu favor. Entra no ChatGPT, entra no Google, entra no YouTube, pesquisa qual é a diferença de bijuteria para semijoia. Vão ter milhares de pessoas explicando. Assiste os vídeos e você vai conseguir formar a sua ideia. Outro ponto que é fundamental, que eu preciso que você estude. Aqui entra um exercício para os donos de negócio. Para todos vocês que são donos de uma marca, que investiram nesse treinamento, eu preciso que vocês ajudem as revendedoras de vocês no seguinte aspecto. Vocês vão pesquisar e anotar 3 diferenciais da empresa que você representa. Ou seja, você precisa conhecer a história das pessoas que estão por trás da marca que você representa. Estude a história dessas pessoas, conheçam a empresa, né, desse dono, dessa dona, e descubra quais são 3 diferenciais que essa empresa tem que você vai poder oferecer para sua cliente. Esses 2 exercícios, gente, já vai trazer muita confiança para você, vai trazer empoderamento e vai fazer com que você consiga transmitir isso através do seu olhar, através dos seus gestos, através da sua tonalidade de voz. Então você vai precisar fazer isso. Cobre aí o dono do seu, né, da marca que você representa, a dona, e você vai ter que descobrir quais são 3 diferenciais dessa empresa que você representa, tá? Quais são os 3 diferenciais? E isso vai trazer muita segurança para você poder passar para a sua cliente. Eu coloquei aqui uma dica bônus, que ela é muito legal também. O que você vai gravar? Você vai gravar um vídeo curto se apresentando como uma revendedora segura e orgulhosa do que vende. Eu vou mudar, tá? Agora aqui, o que eu quero que você faça? Você não vai gravar um vídeo se apresentando como uma revendedora. Você vai pegar o seu celular e vai gravar um vídeo se apresentando como uma empreendedora do segmento de semijoias. Então você vai pegar a sua câmera, vai ali no quarto, às vezes você tem vergonha de fazer perto de alguém, vai lá no quarto, você vai pegar a câmera, se precisar gravar 10 vezes, você vai gravar 10 vezes, mas você precisa fazer esse exercício. Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia, eu sou empreendedora do segmento de semijoias, eu estou aqui para oferecer para você autoestima, para trazer para você qualidade e tudo que existe de mais moderno no segmento de semijoias. Quer saber mais? Comente, eu quero. Você vai fazer dessa maneira, você vai se apresentar como uma empreendedora e um desses vídeos eu tenho certeza que você vai gostar e eu quero propor esse desafio para você. Você vai postar nos seus stories. Você precisa se posicionar como uma empreendedora. Perfeito? Vocês topam o desafio? Quem topa o desafio, coloca aqui, eu topo. É um compromisso público que você está fazendo comigo e com todas as pessoas que estão nessa live, tá? Coloca aqui, eu topo o desafio e lembre-se, feito é melhor do que perfeito. Não fique focado na perfeição, não fique preocupada ou preocupado com o que outras pessoas vão achar. Tá? Se alguém comentar, blogueirinha, tá virando digital influencer, essa pessoa ela não tem coragem de fazer o que você faz, porque quem empreende, quem sabe, né, dos desafios do dia a dia vai te elogiar, vai te tirar o chapéu para você porque você teve postura, você teve coragem e teve personalidade, tá? Então, grave esse vídeo e eu quero que depois os donos de negócio que investiram em vocês comentem comigo. Bruno, elas gravaram, foi um sucesso. Lembre-se, a primeira vez não vai sair perfeita, mas daqui 30 vezes, daqui 40 vezes, 50 vezes, você vai estar muito melhor. Mas para você chegar, né, na 100ª vez, você precisa começar, tá? E não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Lembre-se, você está fazendo por você, tá? É por você, para o seu futuro e para o futuro da sua família, beleza? Então esse é o primeiro passo. A gente vai para o segundo passo agora. O que eu, Bruno, faria se eu estivesse começando hoje? Você vai listar o seu círculo de convivência e vai fazer a sua primeira abordagem com intenção. O que a gente sempre fala? O vendedor ele precisa ser intencional. Você precisa ter intencionalidade em tudo que você faz. O que é intencionalidade? São atos, né, que você faz de maneira pensada e que vão trazer frutos para você e que não prejudicam ninguém.
tá? A intencionalidade boa é aquela que gera frutos para quem está do outro lado e gera frutos para você. A todo momento eu sou intencional. E eu deixo claro isso para as pessoas. Eu falo, ó, eu estou sendo intencional com você porque o meu objetivo é esse, esse e esse. No começo eu ficava com medo. Nossa, Bruno, mas a pessoa vai achar que você está sendo interesseiro. Não, eu estou levando benefício para a vida dela também. E quero receber benefícios através da vida dela. A intencionalidade, ela é muito positiva quando usada para gerar frutos para os dois lados. E você, revendedora, você, revendedor, precisa ser intencional. Bruno, me explique mais sobre essa intencionalidade. Ó, você está mais perto, né, da sua próxima cliente do que você imagina. Eu coloquei aqui da sua primeira cliente, mas eu mudei essa frase. Você está mais perto da sua próxima cliente do que você imagina. Beleza, vamos avançar. Por que isso importa? O seu ciclo atual é a sua primeira mina de ouro. O erro é pensar que só o desconhecido compra. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Ah, mas será que essa fulana vai comprar de mim? Será que aquela fulana, né, vai apoiar o que eu estou fazendo? Com certeza, se você se posicionar como uma empreendedora, se você conhecer da empresa que você trabalha, se você souber a diferença da bijuteria para a semijoia, se você realmente mostrar e transmitir credibilidade, ela vai comprar de você. Exemplo do dia a dia, família, amigos de academia, colegas de trabalho, vizinho, já te conhece e confia. Só faltam saber que você vende. Aqui existe um grande erro que eu percebo que muitas pessoas que não têm sucesso na revenda de semijoias cometem. Elas não se posicionam como empreendedora. Por que eu pedi para vocês fazerem o vídeo? Porque você precisa se posicionar. Quando alguém pensar em semijoias, elas têm que lembrar de você. Se você não estiver se posicionando como uma empreendedora, outra pessoa vai estar se posicionando e ela vai comprar a semijoia dela e não vai comprar de você. Tá? E por que eu falo isso? O seu vizinho, a sua vizinha, a sua amiga de academia, aquela pessoa que você cumprimenta, mas você não conversa. Todas essas pessoas, elas já sabem da sua existência. Você já quebra aquela barreira do desconhecido. Tá? Então você precisa abordar primeiramente esse ciclo. Eu faria dessa maneira, tá? Vamos aprofundar um pouco mais para vocês entenderem. Qual que é o exercício que eu quero que vocês coloquem em prática? Anota o exercício e depois que a gente terminar a aula, o que você vai fazer? Depois que a gente terminar a aula, você vai anotar todas essas 30 pessoas. Você vai anotar 30 nomes de mulheres que você conhece. Então, a igreja que você frequenta. Sabe aquela senhora que às vezes você dá um oi para ela, às vezes você não dá? Vocês não têm contato, mas ela sabe que você existe, tá? Essa mulher você tem que colocar na sua lista. Beleza? Sabe aquela pessoa da academia que você frequenta, que você só dá um oi para ela, ou às vezes você vê ela todas as vezes que você treina naquele horário? Tente descobrir o nome dela e também coloca ela nessa lista. Eu coloquei aqui 30, mas de verdade, eu quero que vocês coloquem aí 50 nomes, 60 nomes, 70 nomes, enfim. Quanto mais nomes você colocar, mais chances você tem de vender. Então você vai anotar as pessoas do seu círculo familiar, as pessoas do seu ambiente de trabalho, não precisam ser pessoas próximas a você. Pode ser pessoas que você apenas conheça de vista e que saibam que você existe. Isso é muito importante, porque como eu disse, quebra a barreira do desconhecido. Quebrou a barreira do desconhecido, a chance de você vender é muito maior. E a partir de hoje você vai começar a ser intencional com essa pessoa. Se você só dizia oi, você vai começar a se aproximar dessa pessoa com intencionalidade, tá? E não encare isso como mal. Não tem problema, é o que a gente falou. Você vai devolver a autoestima para ela, você vai entregar para ela uma peça de qualidade e ela vai comprar a sua semijoia para poder te ajudar na realização dos seus sonhos. Então essa é a intencionalidade. Você está vendendo algo de qualidade e ela está abençoando a sua vida comprando essa semijoia. Então se aproxime dessas pessoas, se conecte, puxe papo. O vendedor, ele precisa, sabe o que ele precisa fazer? É criar oportunidades. Eu já disse para vocês uma vez, vendedores que são protagonistas criam oportunidades. Vendedores que são vitimistas esperam a oportunidade. De verdade, você está esperando a oportunidade? Senta, porque a oportunidade vai demorar para chegar para você, tá? Você precisa criar oportunidades. E como que você cria? Sendo intencional em todas as suas ações. Beleza, então o que a gente vai fazer? Separou ali os 30 nomes, e você vai tentar, de alguma maneira, descobrir o Instagram dessa pessoa, o WhatsApp dessa pessoa, e eu não sei, você vai ter que dar os seus pulos. E você vai conseguir descobrir. Às vezes está ali no grupo do trabalho, está no grupo da academia. Hoje é muito fácil você descobrir, né, o contato da pessoa. Então, você descobriu o contato de todas essas pessoas, você vai mandar uma seguinte mensagem. Essa mensagem que eu vou mandar, o nome disso daqui é copy, tá?
Antigamente, a gente falava texto, hoje é copy. Né? Quem monta esses textos? São pessoas que são especialistas nisso. Esse texto fui eu quem montei, tá? E ele, do começo ao fim, ele tem intencionalidade e tem técnica. Tudo que eu coloquei nesse texto tem técnica por trás. Eu vou ler para vocês aqui. Por exemplo, oi, Márcia. Aqui está a primeira técnica. Você precisa chamar a pessoa pelo nome. Porque senão fica com aquela cara de mensagem de lista de transmissão que você nem lê, sabe? Então você vai ter que chamar a pessoa pelo nome, criar ali uma humanização. Estou empreendendo com semijóias e lembrei de você. Aqui tem uma outra técnica. Qual técnica que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando a técnica do posicionamento. Você está se posicionando como uma empreendedora. Olha a diferença. Se você estivesse falando, estou revendendo semijóias e lembrei de você. Legal, é legal. Mas olha o impacto que causa. Eu estou empreendendo com semijóias e lembrei de você. Então a pessoa ela já vai olhar para você de uma maneira diferente, tá? E você vai ter uma postura diferente também, porque você está se posicionando como uma empreendedora, tá? Então, essa é a primeira parte. Segunda, sei que você é uma mulher que se cuida e gosta de novidades. Olha que legal, você está dando um título para ela, você está falando que ela é uma mulher que se cuida. Seja sincera, tá? Se for uma mulher desleixada, você não vai falar isso. Tira essa parte. Sempre seja verdadeira. Se você percebeu que é uma mulher que se cuida, que está sempre ali com acessórios novos, é uma mulher que você pode usar isso daqui. Isso é técnica. Você está fazendo um elogio, tá, de maneira sutil, para poder se conectar com ela. Outra técnica. Que tal ver a minha coleção? Técnica também. Sempre com pergunta. Porque se eu não coloco uma pergunta, uma chamada para ação, aquela mensagem vai morrer. Olha que legal que eu coloquei aqui, ó. Qual dia fica melhor para a gente se encontrar? Isso daqui é técnica pura, gente. Ela consegue responder para mim sim ou não? Porque se eu coloco aqui, ó, você pode me atender? Qual que é a resposta que ela tem? Sim ou não? Agora, quando eu coloco qual dia fica melhor para a gente se encontrar, ela tem uma outra resposta, a não ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela não tem uma outra resposta, isso é técnica. Bruno, todo mundo vai me responder? Não. De verdade, eu acho que a minoria das pessoas vão te responder. Aqui entra uma outra coisa muito importante. Você precisa ter consistência. Não respondeu a primeira vez? Não tem problema. Depois de 2 dias, você muda ali um pouquinho a mensagem e manda novamente. Depois de 3 dias, manda novamente. Isso é fixação de marca. 1 hora ela vai te responder. Às vezes ela não estava num bom momento, às vezes ela estava ocupada com uma outra coisa, não te respondeu, aí começou a receber um monte de mensagens, ela se perdeu dentro daquelas mensagens. Então não seja dodói, tá? Vendedor que é dodói, que com qualquer coisa já fica, né, com a autoestima baixa, ela não me atendeu, nossa, será que ela não gosta de mim? Gente, isso não dá certo, não. O vendedor tem que ter personalidade. Não respondeu? Tudo bem, fiz a minha parte, vou deitar com a consciência tranquila. Você tem que ficar com medo de deitar e não ter feito o seu papel, de não ter dado o seu melhor. Isso é motivo, sim, de você ficar preocupada. Agora, se a pessoa não respondeu, você às vezes também não responde. E você não respondeu por maldade? Não, porque naquele momento não era de interesse teu. Mas faça isso, tá? Mande essa mensagem. O presente que eu falei que eu ia entregar para vocês no final, sabe o que eu vou entregar para vocês no final? Eu vou entregar um e-book digital, onde tem vários textos que você vai conseguir utilizar. Textos para poder pedir indicação, textos para você poder se conectar com a pessoa que está do outro lado. Então, eu vou entregar de presente. Na verdade, né, os donos da empresa que você representa estão te dando esse presente. Eles apenas me contrataram para poder fazer essa gentileza para você. Então, eu vou atribuir esse crédito a eles. Esse crédito não é meu. Eu só estou fazendo, né, o que foi pago para que eu fizesse. Então, honre essa empresa que tem investido em você, porque eles estão entregando o que eles podem para fazer com que você viva uma vida próspera e abundante, tá? Então, fique nessa live até o final, continua aqui comentando, continua dizendo, né, o que você está achando do bate-papo. Se tiver que puxar a orelha do Bruno, puxa também, dá um feedback, tá falando muito rápido, tá trazendo um conteúdo muito vago, ou tá aprofundando muito, eu não estou conseguindo entender. Fiquem à vontade, tá? Eu também estou aqui nessa cadeira como um aluno. Eu falo que todas as vezes que eu sento aqui para poder trazer um conhecimento, eu aprendo com vocês. Eu preciso estudar para poder trazer esse conhecimento. Então, assim como vocês, eu também sento em cadeiras para poder aprender. E hoje eu estou aqui como também um aprendiz. Então, beleza? Conseguiram entender qual que é o exercício 2? Conseguiram entender qual é o passo 2 para a gente poder realmente ter resultado no segmento de semijoias? Lembre-se, gente, isso que eu estou trazendo aqui para vocês não é coisa teórica.
São coisas que eu vivi na prática e deram certo. São coisas que eu passo para revendedoras, elas aplicam e tem resultado. Bruno, eu não acredito muito. Paga para ver. Manda 50 mensagens, depois você me conta. Paga para ver. Tem coisa que eu também não acredito, mas eu faço para ver se vai dar certo. E às vezes eu quebro a cara, dá certo. Então a mesma coisa eu te falo. Isso não é baseado em teoria, é baseado em prática. Receba isso de verdade como algo que pode mudar o seu jogo no mundo das vendas, beleza? Então vamos lá. Qual que é o terceiro passo? Estude o perfil da sua possível cliente antes da abordagem. Isso daqui é sensacional. Eu me recordo de um livro que eu li que o autor dizia que ele separava um dia da semana para poder estudar os seus possíveis clientes. E que no primeiro momento ele achava que aquilo era perca de tempo, mas pelo contrário, ele percebeu que todas as vezes que ele parava um dia da semana para poder estudar os seus possíveis clientes, além dele ter mais confiança, além de ele conseguir trazer mais credibilidade, ele tinha muito mais resultados do que naquele dia ele usar para poder fazer visitas. Então, o que é estudar o cliente? Vamos aprofundar aqui. Quem entende a cliente entrega o que ela deseja antes mesmo dela pedir. O que é a venda? Talvez algumas coisas eu vou repetir aqui para vocês, tá, gente? Talvez eu já falei isso em outro treinamento, mas entenda como algo que você precisa realmente ouvir novamente. O que o vendedor ele faz? Ele cura uma dor que a sua possível cliente tem. Vamos trazer um exemplo aqui, uma analogia. Quando você chega até um médico, você está ali com dor, você foi até um hospital, você foi até uma clínica médica, você sentou na cadeira do médico. Qual que é a primeira pergunta que ele te faz? O que você tem? Aí você vai trazer as dores que você tem. Ah, tô com dor de cabeça, tô vomitando, tô sentindo muito mal. Então, ele fez uma pergunta para poder entender a sua dor. Aí ele começa a investigar um pouco mais a sua dor para entender qual é a causa e logo em seguida o que ele faz? Ele traz para você uma receita médica com os cuidados que você precisa ter e com os remédios que você precisa utilizar para poder se medicar. Então, o que ele está fazendo? Ele descobriu qual é a sua dor através de uma pergunta e logo em seguida ele trouxe o quê? A solução para poder curar a sua dor. O que o vendedor ele faz? O próprio nome ele fala, vendedor. Ele cura a dor da sua possível cliente. Mas como que você vai curar uma dor se você nem estudou a sua possível cliente? Você nem entendeu qual é a dor que ela tem? É a mesma coisa de você chegar no consultório médico, o médico não te fala nada, você não fala nada para ele, aí ele faz uma receita para você com um monte de remédio e fala, ó, esses remédios são para você poder utilizar. Você vai sentir confiança nesse médico? Você tem coragem de tomar esses remédios, mesmo sem esse médico entender qual é a dor que você tem? É o que acontece muitas vezes na vida do vendedor. Ele não entende a dor do cliente, ele começa a trazer um monte, né, de situações que não fazem sentido. Ele traz remédios que não vão curar a dor daquela pessoa. Um exemplo prático. A sua cliente é uma cliente que ela gosta de brincos, né, menores, de brincos, né, mais minimalistas. Aí você não estudou a sua cliente. Aí você chega lá com o seu mostruário, você mostra para ela 10 opções de brincos de argola, de brincos enormes. Ou seja, você está perdendo seu tempo, você não está gerando credibilidade e a pessoa que está do outro lado, ela entendeu que você não nasceu para vender. Bruno, mas como assim não nasceu para vender? Ela vai falar, essa pessoa não estudou, essa pessoa não se comprometeu a estudar o meu perfil, isso tudo de maneira inconsciente, tá, gente? Lógico que ela não vai pensar dessa maneira de forma consciente. Quem entende de venda, sim, mas a pessoa que não entende de venda, de forma inconsciente, ela vai entender que você é uma pessoa que não se preparou para aquela situação. Vamos aprofundar um pouco mais para você poder entender. Por que isso importa? Vender é mais fácil quando você conhece o estilo, a rotina e os gostos da pessoa que está do outro lado. Exemplo de dia a dia. Você entrou ali no Instagram da pessoa, fez uma investigação, você descobriu, né, que ela é uma pessoa mais despojada, é uma pessoa que gosta de roupas mais coloridas. O que você vai fazer? Você vai olhar para o seu mostruário e vai dar uma olhada. Essa peça combina com ela, essa combina, essa não combina. Então, quando você abordar essa pessoa, você já tem segurança de trazer algo que realmente faz sentido. Tá? Eu coloquei aqui, ó, se ela só posta looks neutros e você aparece com argolas enormes, pode errar na escolha. Mas se fizer uma leitura certa, gera conexão e confiança.
tá? Vamos aprofundar um pouco mais nisso daí. Qual que é o exercício prático que eu preciso que você coloque em prática? Você vai escolher 5 possíveis clientes e fazer essa análise nas redes sociais, tá? Você vai stalkear essa pessoa. Lembra quando a gente falou da intencionalidade? A intencionalidade boa é aquela que gera frutos para os dois lados, tá? Então você precisa ser intencional. Você entrou ali no perfil de 5 possíveis clientes. Sabe aquelas clientes que você anotou na sua lista? Que é do primeiro exercício, do segundo exercício que eu trouxe? Então, você vai escolher 5 delas e vai fazer uma análise. Entra no Instagram, veja aquela pessoa, nossa, ela gosta disso. Ela usa mais dourado do que prata. Ela usa muita corrente. Você vai estudar o perfil dessa pessoa. Você vai anotar lá qual que é o estilo dela, que acessórios ela gosta, que hobbies ela tem. Isso daqui, gente, é valioso demais, demais, demais. Você precisa conhecer a sua possível cliente. Você entrou ali no Instagram dela, você percebeu que essa sua cliente, ela fez uma viagem recentemente para os Estados Unidos. Você concorda comigo? Se ela postou várias vezes essa viagem, ela tem orgulho de falar dessa viagem? Então, quando você for abordar essa cliente, tá? Você estudou ali sobre os lugares que ela foi, criou algumas perguntas estratégicas, descobriu qual é o perfil dessa cliente, então você vai criar conexão com ela. Ô, fulana, tudo bem? Vi que você fez uma viagem recentemente para os Estados Unidos, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Me conta, como que foi a sua experiência lá nos Estados Unidos? Foi a primeira vez que você foi? Você já tinha ido? Começa a fazer perguntas. Ela vai responder aquilo com tanto prazer, com tanto entusiasmo, que ela vai se conectar com você. 1-0. 1-0 para você, revendedora. 1-0 para você, empreendedora. Conseguiu se conectar com aquela pessoa, beleza? Se conectou. Aí você vai falar para ela, fulana, eu estava dando uma olhada no seu perfil, eu separei aqui algumas opções que, na minha visão, fazem total sentido com o seu estilo. Eu penso que esse brinco aqui, ó, ele vai combinar demais com a sua personalidade. Ó, dá uma olhada nesse brinco. Olha essa corrente. Essa corrente, ela tem a sua cara. Quando eu vi essa corrente no meu mostruário, eu falei, essa corrente tem que ser da fulana, ela não combina com uma outra pessoa. Gente, vocês estão conseguindo entender o poder disso daqui? A pessoa que está do outro lado, ela fica sem saída. Ela fala, meu Deus, eu tenho que comprar dessa mulher. Você está gerando nela o gatilho de reciprocidade. Ninguém que trabalha com vendas faz isso. São pouquíssimas pessoas que dedicam tempo para poder estudar possível cliente. E é por isso que eu trago uma triste notícia. Apenas 2% das pessoas que trabalham com vendas viverão o extraordinário. Sabe por quê? Porque 98% não está disposto a pagar o preço. Eu acredito que esses 2% estão dentro dessa live hoje, tá? Eu acredito, porque se você está aqui, se você está anotando, se você vai colocar em prática, você vai fazer parte dessa estatística, dos 2% que vão viver uma vida extraordinária. Parece algo simples, mas a maioria das pessoas não colocam em prática. E você está recebendo esse conhecimento. Você precisa colocar em prática, você precisa pagar para ver. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas tudo nessa vida que é grande, tudo que são coisas que realmente valem a pena, levam tempo e você precisa se dedicar. Saia da sua zona de conforto. Para de usar o seu tempo com Instagram, com TikTok. O Instagram tem acabado com muitos sonhos. O Instagram tem destruído inúmeros sonhos. Você fica se comparando com a vida da outra pessoa. A vida dela não é tão boa como você imagina. Ela também tem os perrengues que você tem. Ela também passa as dificuldades que você passa. Então, para de ficar consumindo conteúdo do Instagram. Use o seu Instagram, use as suas redes sociais para você poder vender, para você poder se posicionar. Aí lá na frente, quando você estiver vivendo a vida que você sempre sonhou, aí você dedica o tempo para o TikTok, para o Instagram, mas hoje não. Hoje você está no tempo de plantar. E por isso que eu estou falando que só 2% vai viver o extraordinário. Porque 98% está fazendo o quê? Está no Instagram, está no TikTok, está no Facebook. Bruno, então você é perfeito. Você não gosta do Instagram nem do TikTok. Eu amo TikTok. Eu amo TikTok. Eu amo ficar assistindo vídeo, ficar rodando. Eu tenho que ficar me policiando a toda hora. Porque quando eu falo isso aqui para vocês, aumenta o peso da minha responsabilidade. Porque não adianta eu vir aqui ensinar algo que eu não vivo. Então, o que eu estou falando para vocês, eu também tenho dificuldade, eu também luto contra isso, porque eu quero viver uma vida extraordinária. Você quer viver uma vida extraordinária ou você quer viver uma vida mediana? Você quer viver o extraordinário? Use o seu tempo em prol do que você quer viver no seu futuro. Eu já disse e vou repetir, o que você faz no seu tempo vago vai determinar o que você vai viver no seu futuro. Isso te assusta ou te conforta? O que você tem feito no seu tempo vago? Você está estudando os possíveis clientes que você vai visitar? Você está estudando o produto que você vende?
Você está conseguindo entender, né, o que aquela pessoa gosta de fazer para depois, quando você abordá-la, você ter mais segurança e gerar credibilidade para ela? Pense nisso que eu estou te falando, tá? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você tem muita vida pela frente, mas você precisa mudar alguns hábitos que você tem. Se você não mudar, você não vai viver uma vida extraordinária, tá bom? Então, beleza. O que eu coloquei aqui? Ó? Na hora do atendimento, você vai puxar assunto com base nisso. Vi que você ama café, trouxe uma peça que combina com essa vibe. Enfim, você vai usar a criatividade, né, em prol da sua venda. Você estudou a pessoa, dentro dessa sua abordagem, você vai usar o que foi estudado. Tem um caderninho, anota tudo. Isso vai trazer muita segurança para você, tá bom? Conseguiram entender qual que é o terceiro passo? Vamos agora para o quarto passo. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Ó, Águia Rosa. Eu, sendo dentista de formação, sempre converso com as pessoas, observando os dentes, é automático. Agora, no ramo de semijoias, eu observo os acessórios que usam. O Águia Rosa, eu tenho uma amiga minha, a minha esposa, inclusive, ela é dentista. Mas eu tenho uma amiga dela, que é amiga minha também, que ela é dentista. De verdade, eu acho que ela não é uma dentista excepcional, mas ela sabe vender. Pensa numa menina que sabe vender. Ela sabe se conectar com a pessoa, ela pergunta, ela mostra interesse, automaticamente ela gera credibilidade, ela vende muito mais. Por quê? Porque ela é vendedora. Ela não está ali somente como dentista. Ela está vendendo, né, algo para aquela pessoa. E qualquer profissão que a gente for seguir, você precisa saber vender. E as pessoas que mais sabem vender são as que mais têm resultado. Um advogado, qual advogado que você acha que tem mais resultado? Aquele que tem muito conhecimento, mas não sabe vender, ou aquele que não tem tanto conhecimento, mas é um grande vendedor? Te garanto que é o grande vendedor. Às vezes existem pessoas que fazem o melhor bolo do mundo, mas ela não sabe vender. Não adianta nada. Às vezes tem uma pessoa que ela faz um bolo mais ou menos, mas ela sabe vender. Ela vai ter muito mais resultado do que aquela outra pessoa. Ou seja, venda muda o jogo de qualquer pessoa. A venda, ela transforma realmente profissões comuns em profissões extraordinárias, tá bom? Então vamos lá, passo 4. Qual que é o passo 4? Se posicione nas redes sociais. Olha lá, que legal. McDonald's não é o melhor, mas é o que mais vende. Concordo, Fabrício. Ó, se posicione nas redes sociais todos os dias, tá? Vamos aprofundar nisso daí, ó. Quem não se mostra não é lembrada. E quem não é lembrada não vende. Simples assim. A gente sempre ouvia, né, antigamente, que tinha um ditado popular que dizia o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Eu gosto muito dos ditados populares. Os ditados populares, eles são milenares. E o ditado popular, ele carrega muito conhecimento. E esse é um deles. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você não se posicionar, você não vai vender. Quem se posiciona, vende, tá? Vamos aprofundar um pouco mais. Por que isso importa? A cliente, ela compra de quem ela vê, confia e admira. Estar ativa nas redes é a sua vitrine 24 horas. Eu te pergunto, como que você está usando o seu Instagram? Você está usando o seu Instagram para realmente se posicionar como uma empreendedora, né, no segmento de semijoias? Ou você está usando o seu Instagram para ficar postando aquelas frases que não fazem sentido nenhum, para ficar postando coisa de política, que ao invés de se conectar, desconecta com as outras pessoas? Está usando o seu Instagram para ficar postando fofoca, para ficar postando coisas que não agregam nada? Para, acabou. A partir de hoje você vai usar o seu Instagram de maneira intencional para você poder vender. Para de consumir no Instagram, começa a vender por lá. Vamos ensinar. E dentro do material que eu vou entregar de presente para vocês, eu trago um cronograma, né, de postagens. O que você vai postar na segunda-feira, o que você vai postar na terça, de domingo a domingo. Eu vou ensinar você o que você deve postar. Mas não adianta nada eu me dedicar tanto tempo para poder preparar esse material e você não colocar em prática, tá? Então, não tem desculpa, não tenho uma agência para poder me ajudar, não tenho tempo para pesquisar o que eu tenho que postar. Beleza, acabou a desculpa. Eu vou entregar para você esse material de presente, tá? Mas você tem que ficar do começo ao fim. Eu vou te dar dicas valiosas nesse material de como você se posicionar na internet, né, nas redes sociais, para você ter muito resultado e, de fato, se tornar uma grande empreendedora e um grande empreendedor no segmento de semijoias, beleza? Então, vamos avançar aqui, ó. Exemplo de dia a dia. O que eu quero dizer? Tem revendedora que posta uma vez por semana. A outra posta todo dia. Mostra bastidor, mostra peça no corpo, depoimento de pessoas que compraram. Quem que você acha que vai vender mais? Aquela que postou uma vez por semana ou aquela pessoa que posta todos os dias? Me responda. Seja sincera com você.
Às vezes eu estou falando com alguém aqui que nunca se posicionou no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok, no status do seu WhatsApp, como uma empreendedora do segmento de semijoias. Aí você quer viver o extraordinário? Não dá. Não tem como. Você precisa se posicionar. As pessoas precisam entender que você empreende no segmento de semijoias. A partir de hoje, a gente vai mudar esse jogo. Você vai sair dessa live, você vai sair desse treinamento com outra mentalidade, tá? Você vai começar a se posicionar e eu vou te ajudar nisso. Essa pessoa maravilhosa que investiu em você, que te deu essa oportunidade, vai te ajudar nessa jornada, para que você comece a se posicionar e comece a vender mais, beleza? Então vamos avançar aqui, ó. Exercício prático. Eu coloquei aqui, ó. Poste nos stories. Hoje chegou coleção nova, mesmo que já tenha. O que não é novo para você, é novo para outra pessoa. Você concorda comigo? Por exemplo, vamos pegar aqui esse relógio. Se eu mostrar esse relógio para você, fala, gente, olha esse relógio. É uma novidade. Você concorda que é uma novidade para você? Você já viu esse relógio aqui comigo? Você nunca viu, então para você é uma novidade. Talvez para mim não seja uma novidade, porque eu vejo esse relógio todo dia. Mas para você é uma novidade. As semijoias não são diferentes. Você precisa estar postando as suas novidades. Uma hora você vai beliscar alguém ali no seu Instagram, você vai beliscar ali no seu Facebook. Ah, Bruno, mas eu já postei e ninguém respondeu. Quantas vezes você postou? Você teve consistência, você teve frequência para você poder ter formado essa opinião? Tenho certeza que não. Porque a pessoa que ela posta com frequência e com constância, é fato que ela vai ter resultado, tá? Mostre uma peça no corpo, coloca um brinquinho bonito, tira uma foto, tá? Outra coisa, faça um vídeo rápido mostrando como usar o acessório, faça um post no feed com a legenda contando por que você decidiu empreender. Isso daqui eu acho legal. Storytelling. O que é storytelling? É você contar histórias para você poder se conectar com uma outra pessoa. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui. Talvez eu estou falando com uma mãe aqui que o sonho dela é poder pagar a faculdade do seu filho. E ela começou a empreender com semijoias, não revender, tá? Vai mudando aí a sua mentalidade. Você não é revendedora, você é empreendedora. Então, talvez essa mulher ela começou a empreender no segmento de semijoias para poder pagar a faculdade da filha. Olha que legal, olha que top. Você vai postar uma foto ali com a sua filha e você vai contar essa história. Gente, eu comecei a empreender no segmento de semijoias porque o meu sonho é ver a minha filha, né, se graduando, é ver a minha filha terminando a sua faculdade. Esse é o meu papel, essa é a minha missão como mãe, como pai. Eu quero ter o privilégio de entrar na formatura com a minha filha. E é por isso que eu decidi empreender no segmento de semijoias. Isso é o porquê. Você está contando o porquê por trás do que você faz. Isso conecta com a pessoa que está do outro lado. Por que eu conto muita história nos meus treinamentos? É para poder se conectar com você. E você tem que usar isso ao seu favor. Grandes empresários são grandes contadores de história. Grandes comunicadores de televisão são contadores de história. Use o seu Instagram para poder contar histórias. História conecta. Jesus, o que Jesus Cristo fazia? Jesus era contador de história. Ele contava parábolas para poder se conectar e para poder ensinar as pessoas que estavam do outro lado. A história conecta. A história faz com que você venda mais. Então, use o seu Instagram para poder contar o seu porquê. Bruno, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Você tem que ter vergonha de chegar ao final da sua vida e não ter realizado os seus sonhos porque você não fez a sua parte. Você tem que ter vergonha de chegar no final da sua vida e não ter vivido o extraordinário porque você deixou de fazer o que era responsabilidade sua, porque você ficou preocupada com o que a outra pessoa ia achar de você. Esses dias eu estava, não sei se eu contei essa história, mas eu vou contar de novo porque ela me fez refletir muito. Aqui perto, né, do meu negócio, tem uma papelaria e tinha uma moça lá super agradável, que era dona, né, daquele negócio. Aí depois de um dia eu passei em frente à papelaria e estava com uma placa, fechado por luto. Fulana tal, morreu. Eu falei, caramba, será que é a dona? Não lembrava exatamente do nome dela. Aí depois, no outro dia, a papelaria já estava aberta. Aí eu fui lá, curioso, né? Vendedor é tudo curioso. Eu fui lá, o que aconteceu? Quem que morreu tal? Ah, a dona que morreu, Bruno. Ela já era dona aqui da empresa há 20 anos, ela que fundou essa papelaria, ela descobriu ali que estava com câncer, e em 15 dias ela veio a óbito. Aí depois eu comecei a refletir. Ela morreu num dia, foi enterrada no outro, e no outro dia a empresa já estava aberta, funcionando. Eles estão errados? Não. É a vida que segue. Passaram-se 10 dias, ninguém mais lembrava dessa mulher, só a família dela que lembrava. Daqui a um tempo, a família dela também já não vai lembrar com tanta frequência e com tanta intensidade. É triste, mas isso é real.
Então, às vezes, você está preocupado com as pessoas. Por que você está com essa preocupação? Para de querer ficar agradando todo mundo. Faça por você, faça pelos seus, faça pelo seu futuro. Você merece viver uma vida próspera e abundante. Para de se preocupar com o que os outros acham, tá bom? Então, use, né, ao seu favor as redes sociais. É uma grande ferramenta que pode mudar o seu jogo. Se você não está utilizando as redes sociais em benefício, você está beneficiando uma outra pessoa. Então, use ao seu favor, para que você realmente consiga se portar e se posicionar como uma empreendedora no segmento de semijoias, tá bom? Então, vamos lá. 5, vá onde suas clientes estão e vá com intenção. Quem fica só em casa não encontra cliente. Quem se movimenta, encontra oportunidade. Eu digo, segredo da semijoia, quer ter muito resultado? Crie oportunidades. Saia da sua casa. Não fica aí esperando a oportunidade vir até você. Vá em lugares onde exista grande concentração de mulheres. Se eu estivesse começando hoje, é isso que eu faria. Eu estaria em academia, estaria em salão de cabeleireiro, estaria em manicure. Ah, mulherada, você faz unha só em um lugar? A partir de hoje você vai começar a mudar, tá? Você vai fazer uma semana em um lugar, a outra semana você vai fazer em outro salão. Corte de cabelo. Se você corta cabelo só num lugar, começa a cortar no outro. Se você faz escova só uma vez por mês, começa a fazer toda semana. Vai em lugares onde tem mulheres e seja intencional. Você precisa se conectar com a dona do salão, você precisa se conectar com as pessoas que trabalham lá, você precisa se conectar com os clientes que estão frequentando esse lugar. Isso é criar oportunidade, você precisa se movimentar. Movimento gera movimento, tá bom? Então vamos lá. Por que isso importa? Você precisa sair do seu ambiente comum. Oportunidade mora onde há fluxo de mulheres, né? Onde tiver fluxo de mulheres, né, a chance de você ter resultado é muito maior. Você precisa se movimentar, você precisa ser vista. Olha que legal, você foi num salão novo, se conectou ali com um monte de mulher. Passa o seu Instagram. Ela vai entrar nas suas redes sociais e ela vai ver depoimentos de mulheres que compraram de você, ela vai estar vendo novidades, ela vai perceber que você é diferente, que você é uma pessoa que vive o que você fala, que você realmente é uma empreendedora. Então você precisa estar fazendo isso. Exemplo do dia a dia, abriu um novo salão aí na sua cidade, leva o seu mostruário. Foi na farmácia, elogia uma mulher e puxe papo. Viu uma mulher ali na farmácia, no mercado, na padaria, se conecte com ela, seja intencional. Nossa, fulana, que lindo os seus olhos. Nossa, fulana, o azul combina com você, parabéns. Nossa, vi o seu brinco. Eu também trabalho com semijoias, eu tenho algumas opções que são a sua cara. Você precisa ser intencional. Não dizem que o vendedor precisa ser cara de pau? Mas cara de pau com técnica, cara de pau com intencionalidade. Isso faz a diferença. Crie oportunidades, não fique esperando a oportunidade chegar até você. Você não está fazendo academia ainda? Lembra que você prometeu no final do ano que você ia começar a cuidar da sua saúde? Aí você foi 2 dias, 3 dias e parou de ir na academia? Volta para academia. Volta para academia. Lá tem um monte de gente querendo comprar. Mesmo que você não faça exercício todo dia, mas vai lá para bater papo. Você vai ser influenciado e vai começar a treinar. Viu uma mulher ali na esteira? Já cola do lado dela, começa ali a fazer uma caminhada, já puxa papo com ela. Ela precisa saber que você é uma empreendedora no segmento de semijoias. Você tem que se movimentar. Tem uma revendedora que, esses dias, ela bateu, assim, recorde de vendas. Aí eu fui conversar com ela, o que aconteceu? Por que você vendeu tão bem? Ela falou, Bruno, você não acredita. A minha mãe ficou morrendo de vergonha de mim, mas só que eu não podia perder a oportunidade. Ela foi num casamento em São Paulo, ela é de Limeira também. Ela foi num casamento em São Paulo de uma prima dela que ela já não via há muitos anos, tá? Aí o pessoal criou um grupo no WhatsApp com todos os familiares para poder combinar, né, algumas coisas ali da festa, para gerar aquela conexão. Sabe o que essa menina fez? Ela puxou o contato de todo mundo, falou, prima, tudo bem? Quanto tempo? Que bom que a gente vai se ver. Ó, deixa eu te falar, eu sou empreendedora no segmento de semijoias, tal dia a gente vai estar junto. Eu vou levar para você o meu mostruário para você poder conhecer. O que você gosta? Me conta aqui, o que você está precisando? Me conta aqui. Gente, ela chegou lá no casamento, ela abriu o mostruário dela, ela vendeu tanta semijoia, mas tanta semijoia, que ela falou assim, Bruno, foi a melhor coisa que eu fiz, ter levado as minhas semijoias e ter tido essa atitude. Gente, isso é atitude de protagonista, é gente que vai viver um extraordinário. Ah, tenho vergonha. Vergonha do quê? Não tenha vergonha. Você precisa realmente fazer a sua parte. Exercício prático. Você vai criar a sua rota de oportunidade. O que é a rota de oportunidade? Você vai listar 5 lugares da sua cidade com fluxo de mulher, tá? Gente, vocês estão anotando esses exercícios, né? Vou repetir. Se você não anotar e não colocar em prática, de nada vale o nosso treinamento.
tá? Você precisa colocar em prática. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Então, você precisa realmente colocar em prática aí. Listou os 5 lugares? Salão de cabeleireiro que eu nunca fui, vou lá fazer uma escova, vou lá fazer um penteado, salão de manicure, pedicure, lá eu nunca fui, vou lá para poder me conectar de maneira intencional, tá? Não fica preocupado com o resultado da unha, não, que eu sei que mulher tem disso. Ah, eu já estou acostumado a fazer com ela. Gente, para com isso aí. Mesmo que a unha não fique boa, mas se você vendeu ali R$300 de semijoia, R$400 e conseguiu formar ali uma nova cliente, já valeu a pena. A unha vai crescer, você vai poder fazer em outro lugar, mas faça isso que eu estou te falando, tá? Em cada lugar que você for, leve pelo menos um cartão, seu mostruário, crie oportunidades, tá bom? Não deixe de fazer isso. 6. Gente, eu empolgo aqui, era para eu terminar o treinamento 8 horas, hein? Mas eu fico tão empolgado, eu gosto tanto de falar de vendas, que eu acabo extrapolando aqui. Mas a gente já está indo aí para o nosso final, tá? E lembre-se, para você poder ganhar o presente que eu tenho, você precisa estar até o final dessa live. No final eu vou falar uma palavra-chave que você vai ter que levar para o dono do seu negócio, para a pessoa que investiu em você, e através dessa palavra-chave, essa pessoa vai entregar esse e-book que eu criei para vocês. Eu parei e criei esse e-book especialmente para cada uma de vocês. E é um e-book que, se você colocar em prática, você vai ter muito resultado, tá bom? É um investimento que fizeram em você para você viver o extraordinário. Então, fica até o final, beleza? O que eu quero dizer aqui, ó? Transforme cada cliente em uma ponte para novas vendas. Aqui eu estou falando das indicações, tá? As indicações, elas são muito poderosas. Venda feita, o próximo passo é descobrir quem ela pode trazer junto. Vocês já ouviram falar que uma cliente encantada, ela se torna uma defensora da marca? Uma cliente encantada, ela traz para você outras clientes. Então, tudo que eu falei para vocês aqui é uma sequência, tá? Encantou a cliente, estudou a cliente, ela vai indicar você para outras pessoas. Só que aqui você também precisa ser intencional. Por que isso importa? Uma nova cliente satisfeita pode te apresentar 3 novas se você pedir do jeito certo. Então, tem um jeito certo para você poder pedir, tá? Não é simplesmente, me passa uma indicação. Não, você tem que fazer do jeito certo, beleza? E eu vou ensinar vocês. Exemplo, após uma venda, manda uma mensagem carinhosa, peça a indicação, se ela amar, ela vai divulgar. Então, primeiro você tem que encantar essa cliente. Exercício prático, crie um roteiro pós-venda. E olha para você ver como que é gratificante. Vocês não vão precisar criar esse roteiro. Eu vou entregar esse roteiro para vocês. No final, quando vocês receberem esse e-book, vocês vão ter todas as mensagens ali. A mensagem do dia 1, a mensagem do dia 3, a mensagem do dia 5. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O que é o exemplo? Conhece alguma amiga que também ama semijoias? Se me indicar, tem um mimo para você e um desconto para ela. É um exemplo que eu trouxe aqui, aí você adapta de acordo com a sua realidade. E no e-book que eu vou te dar de presente, né, você vai ter ali várias opções de mensagem para realmente, né, tá abordando as clientes que compraram de você e também as clientes que não compraram. Dentro desse roteiro, até a pessoa que não comprou tem uma mensagem que eu criei para você poder enviar para ela. Gente, indicação é muito poderoso, porque você já chega na pessoa com a barreira do desconhecido, né, rompida. Quando eu vendia livros de porta em porta, eu pedia muita indicação. Fulana, quem que, na sua opinião, gosta de se cuidar, que gosta de ajudar estudantes que querem pagar a sua faculdade, me indica no mínimo 5 pessoas. Indicava e eu pedia para ligar. Liga para ela e fala que eu vou lá visitar. Gente, isso aí dava tão certo. Eu já chegava no lugar praticamente com a venda feita. Mas o que a gente precisa ter? Técnica, e tem que ser cara de pau. Ele não pode ter vergonha. Lembre-se, tenha vergonha de não viver coisas que você poderia ter vivido pelo simples fato de não ter feito a sua parte. Isso é vergonhoso. Agora, você querer viver sonhos, você ter vontade, ter fome de vencer, isso não é vergonhoso, tá? Pelo contrário, quem já passou pelo caminho que você está trilhando, valoriza quem tem fome, valoriza quem está com vontade de vencer. Tá? Então, lembre-se disso. Quem vai te julgar, quem vai falar alguma coisa, é aquele ser humano, né, vamos falar assim, que quer fazer o que você está fazendo e não tem coragem. Aí ele quer te desmotivar. Não dê ouvidos, tá? Só ouça quem tem resultado. Quem não tem resultado, tapa os ouvidos. Fala, fulano, muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau. Ouça quem tem resultado. E quem tem resultado dificilmente vai ficar te criticando. Quem tem resultado não tem tempo para fazer isso. Quem tem tempo para ficar criticando é aquela pessoa que não tem resultado, que está com a vida,
né, sem sentido. Aí ela quer fazer o quê? Ela quer fazer com que a outra pessoa viva também aquela vida que ela está vivendo, que não queria estar vivendo, ela quer trazer mais pessoas para o barco dela, tá bom? Então vamos lá. Sétimo, qual que é o sétimo? Ative o poder interior, venda é energia. A mulher que decide brilhar, ela acende a luz na vida de outras também. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui? Por que isso importa? As suas vendas, elas refletem a sua energia. Seu brilho interno impulsiona o seu externo. Gente, isso daqui é muito valioso. Você precisa ter energia, você precisa ter entusiasmo. E para você poder ter energia, para você poder ter entusiasmo, você precisa ter resultado. O resultado é o combustível do vendedor. Se você estiver entusiasmada, se você estiver com energia, a pessoa que está do outro lado, ela vai ser contagiada por aquilo, tá? Ela vai ser contagiada. Você consegue imaginar se eu estivesse aqui trazendo para vocês esse conteúdo sem paixão, sem entusiasmo? Dificilmente vocês estariam me ouvindo por 1 hora. A paixão, ela contagia, o entusiasmo influencia. A pessoa que está do outro lado, ela precisa saber que você é uma mulher que tem fome de vencer, que você é uma mulher que está pronta para enfrentar os desafios da vida, está pronta para poder enfrentar as barreiras, e quanto mais barreiras você estiver enfrentando, talvez eu estou falando com alguma mulher aqui que está passando por um momento extremamente delicado. Eu estou falando com uma pessoa aqui que talvez nem acredite mais no seu potencial, uma pessoa que tinha sonhos, muitos sonhos na sua infância, na sua adolescência, e que esses sonhos hoje estão enterrados, tá? Talvez eu estou falando com mulheres assim, e eu posso falar para você com propriedade, volte a sonhar. Deus, ele quer que você viva uma vida extraordinária, ele quer que você viva uma vida abundante, ele é dono do ouro e dono da prata, mas para isso você precisa fazer a sua parte, você precisa acreditar, você precisa se entregar, você tem que sair dessa live com fome de vencer. Você tem que sair desse nosso bate-papo com vontade de vender, com vontade de mudar a sua história, de viver o extraordinário. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui agora, e eu quero que vocês se entreguem para esse momento. Eu quero que vocês fechem os olhos, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês e esqueçam todos os problemas, todas as dificuldades do dia a dia e se concentrem no que eu vou falar. O que eu vou trazer para vocês aqui agora é extremamente valioso. O que eu vou trazer para vocês aqui agora pode mudar a sua vida, pode mudar o seu destino. Posso contar com vocês? Quero que vocês fechem agora os olhos, tá? Quero que vocês respirem fundo. Respira fundo e solta. Respira fundo e solta. Sinta a sua respiração. Esqueça agora de todos os problemas, esqueça das dificuldades, dos boletos que você tem para pagar. Quero que você esqueça de tudo agora. Esse momento é seu. É um momento que eu preparei para você. Agora eu quero que você imagine. O tempo passou. 1 ano, 2 anos, 5 anos. A gente está no ano de 2030. E você manteve a constância. Você não parou nos dias difíceis. Os obstáculos vieram, mas você continuou. As pessoas tentaram te criticar, as pessoas tentaram te parar, mas você continuou. Imagine-se agora você acordando, depois de 5 anos, uma manhã tranquila. Você percebe que você não está mais na mesma casa, a sua casa mudou, você está em outra casa agora. A sua rotina mudou, mas acima de tudo, você percebe que você mudou. Você se olha no espelho e não vê só uma mulher que vende semijoias. Você vê uma mulher que venceu. Uma mulher que acreditou. Uma mulher que caiu e levantou. Que aprendeu a valorizar cada passo da sua jornada. Tenta imaginar isso. Agora você está abrindo o guarda-roupa, o closet ali da sua casa nova. Você escolhe ali uma semijoia. E ao você olhar para o espelho, você sorri. Porque você sabe que cada peça que você vendeu foi um tijolo na construção da sua liberdade. Agora eu quero que você veja os seus filhos, a sua família. Tenta imaginar todo mundo olhando para você com orgulho, porque você é um exemplo de vida. Você superou todos os desafios. Todas as pessoas que não acreditavam em você, agora estão batendo as mãos nas suas costas e estão falando: eu sempre acreditei no seu potencial. Você provou que era possível. Você está vivendo o sonho que um dia parecia distante.
Aquele sonho da sua infância que já estava enterrado. Você está vivendo agora aquele sonho. E agora eu quero que você repita em silêncio. Você vai repetir em silêncio agora o que eu vou falar e depois você vai repetir em voz alta. E essa frase, ela vai te guiar todos os dias a partir de hoje. Eu quero que você anote essa frase e essa frase, ela vai acompanhar você a partir de hoje. Você vai imprimir essa frase, você vai colocar ela no fundo do seu celular e todos os dias você vai repetir essa frase pelo menos 5 vezes. Essa frase vai ser um mantra da sua vida. O que você vai falar? Você vai falar o seguinte: eu estou construindo com coragem e propósito a vida que eu sempre sonhei. Tá? Você vai repetir essa frase. Eu estou construindo com coragem e propósito a vida que eu sempre sonhei. A partir de hoje, essa vai ser a frase que você vai carregar no seu coração. Todos os dias que você sentir vontade de desistir, todos os dias que alguém quiser te parar, você vai lembrar dessa frase. Você vai dizer: eu estou construindo com coragem, com propósito a vida que eu sempre sonhei. Quero que você respire fundo mais uma vez. Respire fundo mais uma vez e quando você sentir, você pode abrir os seus olhos. Mas abra com a certeza de que a mulher que você viu nesse seu pensamento, nessa imaginação, essa mulher, ela já existe dentro de você. Quando você abrir os olhos, essa mulher que você imaginou, realizando todos os sonhos, você tem que ter certeza que ela já existe dentro de você. Ela só precisa de uma coisa. Sabe qual é essa coisa? Que você continue, que você não desista. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para você. Não desista. Existem muitas pessoas que criaram expectativas em você. Existem muitas pessoas que precisam viver o extraordinário. Você não pode desistir. Todos os grandes empresários, todos os grandes vendedores que eu conheci são pessoas que enfrentaram inúmeros desafios, mas elas não desistiram. Então esse é o recado final que eu gostaria de deixar para você. Não desista. Grandes coisas estão por vir. E guarde no seu coração. A venda, ela tem o poder de transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero que você mande essa frase lá no grupo de WhatsApp para que você ganhe o e-book de presente e, de fato, viva uma vida extraordinária. Muito obrigado por vocês terem me ouvido, muito obrigado por estarem aqui comigo durante 1 hora e 6 minutos. Vocês fazem parte do meu propósito de vida. O que eu estou fazendo aqui é algo que Deus confiou a mim. É algo que Deus colocou no meu coração e eu faço isso com todo o amor e com todo o carinho do mundo. Mais uma vez, eu repito, valorizem essa pessoa que confiou em você, essa empresa que está investindo para que você viva uma vida próspera, tá? Agradeça, porque não é à toa. Se você está aqui, é porque existe um propósito para a sua vida. Que Deus te abençoe, uma ótima noite e daqui 30 dias nós temos um novo encontro. Um grande abraço, fiquem com Deus!